Depois vocês deem uma olhadinha nesse artigo aqui da Wikipedia sobre Lemniscata de Bernoulli, para vocês vejam lá a origem do símbolo do infinito. É bem legal, tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá. Olá, mentes diligentes, tudo bem com vocês? Deixa eu ler para vocês aqui o roteiro que eu escrevi para esse vídeo, porque é isso que eu faço nesse canal. Eu leio roteiros de vídeos. Hoje nós vamos falar sobre back-end, front-end e mobile, que seriam diferentes camadas de um sistema, seriam diferentes aspectos do desenvolvimento de software e também uma forma que o mercado usa para identificar algumas habilidades dos desenvolvedores, tá certo? Faz todo sentido que hoje em dia, como nós temos sistemas de software muito, muito complexos, que nós tenhamos certas atividades específicas, tá, dentro dos sistemas, certo? Então, essa questão de front-end, back-end, mobile, ela costuma ser, inclusive, trilhas de carreiras, né? Nós vamos falar sobre outras trilhas de carreira aqui no canal no futuro, mas vamos começar aqui por esses 3 pontos aqui, tá certo? E eu vou, para mostrar isso para vocês, eu vou mostrar aqui o fantástico Whimsical. O Whimsical. Porque depois vocês dão uma olhada qual é o significado da palavra whimsical em inglês. Mas a ideia sempre aqui, pessoal, toda vez que eu colocar aqui um conteúdo desse tipo, que tem gráfico, que tem outros textos e tudo, o ideal é que se você conseguir montar seu próprio documento, de preferência num caderno mesmo, de papel, onde você poderia fazer os mesmos desenhos que eu estou fazendo aqui, escrever o texto como se você realmente estivesse tentando pegar o texto que eu estou fazendo, pegar o que eu estou apresentando e fazer por conta própria, digamos assim, né? Fazer do seu jeito. E aí você vai ver que você vai também tirar as suas conclusões e possivelmente vai ter também nesse processo algumas dúvidas. E as dúvidas vocês podem colocar aí embaixo nos comentários, não esquecendo inclusive de deixar o like logo aí, tá certo? E se inscrever no canal. Então você pode reconstruir o documento que eu estou apresentando aqui para vocês no papel mesmo. Eu acho que isso é bem legal, porque isso aumenta muito a chance de retenção do que eu estou conversando aqui, de vocês conseguirem reter, que fique na cabeça de vocês aquilo que eu estou apresentando. Mas também, se não for em papel, se você não gostar dessa abordagem de papel, que geralmente costuma ser um pouquinho mais efetiva para isso, para memorização, tudo bem, não tem problema, mas você pode, por exemplo, usar o próprio Whimsical para fazer isso, para remontar esse documento que eu estou fazendo aqui para um documento próprio seu, tá certo? Em relação a back-end, front-end e mobile, eu criei aqui um pequeno gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então você imagina que a gente tem o que a gente chama de clientes, tá certo? E aqui eu coloquei aqui um computador normal e um celular, um smartphone, tá? E hoje em dia a gente pode dizer que a arquitetura predominante é a arquitetura em nuvem, que eu tenho lá o meu servidor na nuvem, ou eu tenho o meu digamos assim, máquinas virtuais, ou até mesmo um conceito um pouquinho mais avançado, que é o conceito de containers, tá certo? Que é com que a gente costuma trabalhar hoje em dia, tá certo? Tô baixando aqui um pouquinho, o volume da música estava muito alto aqui para mim, tá certo? Foi mal aí. Mas devia estar alto para vocês também, eu imagino. Tudo bem. Então eu tenho a minha aplicação servidora em si, independente de se ela está em containers, em serviços, microserviços, né? Ela está lá na nuvem e ela está como uma boa aplicação servidora servindo. O que ela serve? A gente vai já conversar sobre isso, tá certo? No geral, o que eu tenho então aqui é um front-end rodando via web no meu computador, né? E o que é esse front-end em si, né?
Pois é, o front-end, ele costuma ser algo, como a gente falou, web, baseado em HTML, CSS e JavaScript. Os dois primeiros a gente pode entender quase como linguagens de marcação, certo? E muito apropriados para exibição de informação, texto, imagem, vídeo e tudo mais. E o JavaScript entra aqui para dar dinamicidade, digamos que a gente imagine que HTML e CSS sejam conteúdos mais estáticos, tá certo? E o HTML ele entra com uma parte um pouco mais programática, um pouco mais dinâmica, para dar justamente trazer essa dinamicidade para dentro da web, tá certo? E tudo isso roda dentro de um navegador, a gente costuma chamar de browser, né? E nós temos três navegadores mais conhecidos, mais usados hoje em dia, que são o Chrome, o Edge e o Firefox, tá certo? E esse navegador vai consumir CPU e memória do seu computador, tá? Para rodar isso que é meio que carregado na sua máquina, né? Então esse HTML, CSS, JavaScript é carregado na sua máquina e ele vai rodar na sua máquina. Não necessariamente você vai ter essa pilha de tecnologia exatamente assim, né? Pilha ou stack, né? Que, como a gente chama o conjunto de tecnologias que eu uso para, por exemplo, aqui para a web. Não necessariamente vai ser exatamente isso, mas é o mais provável que seja algo nessa linha, tá certo? E o que que esse front-end vai fazer em relação ao que está lá na nuvem, né? A minha aplicação servidora, né? Ele vai fazer uma espécie de perguntas e ele vai receber respostas. É basicamente isso. Então, quando você faz um login, por exemplo, você entra com o login em si, o usuário, a senha, e ele manda isso para nuvem, para sua aplicação servidora, e responde basicamente a pergunta se aquele usuário ele existe ou não, e se ele existe, se ele bate com aquela senha. E se isso for verdade, o próprio aplicação servidora vai servir outras páginas para você, já que ele validou aquele login. Tem uma série de formas especiais e questões em relação à segurança de como é que esse usuário e senha trafega na rede, mas foi só um exemplo aqui para simplificar, tá certo? Outra coisa que o front-end trabalha é com uma coisa que a gente chama de lógica de apresentação, tá certo? E um pouco aqui eu coloquei de lógica de validação, que tem um pouco a ver com lógica de negócio. A lógica de apresentação é como eu vou apresentar as coisas. O que que acontece, por exemplo, quando o usuário do login é um e-mail e eu não estou digitando um e-mail válido? Será que eu preciso mandar um e-mail inválido para o servidor, para o servidor responder, para eu dizer para o usuário, olha, seu e-mail está digitado errado? Eu posso fazer essa validação já no cliente, né? Já do lado do front-end, do cliente que está rodando na sua própria máquina, tá? Então você vê que essa regra de validação, essa regra de apresentação, ela tá um pouquinho ligada com a regra de negócio, mas nesse caso não tem tanto problema, tá certo? E a lógica de negócio a gente já vai explicar um pouquinho mais, mas é a lógica da própria aplicação específica da própria aplicação em si. Você imagina que se você tem lá um sistema, por exemplo, que controla notas numa escola, que você vai entrar com as notas na escola para saber depois quantas faltas o aluno teve, qual é a média do aluno para saber se ele passou ou não. Todas essas regras de qual é a média, se ele passou ou não, nota vai de 0 a 10, com quantas faltas um aluno é reprovado, tudo isso a gente chama de lógica de negócio, porque faz parte, então, de como o programa realmente funciona. Esse tipo de coisa não deveria estar no front-end. O front-end deveria dizer assim, como eu exibo a nota, como é que eu valido a nota. Então, a pessoa está lá num formulário para entrar com a nota do aluno, e aí de repente ele digita 11 na nota. Eu não deveria mandar essa informação para canto nenhum, eu posso já validá-la, ou seja, eu tenho uma lógica de apresentação já no próprio front-end, certo? Existem outros tipos de lógica de apresentação, como eu vou abrir menus, como os menus vão se comportar, alguns tipos de cálculos que eu posso fazer ainda no front-end, sem me preocupar muito em me comunicar com o back-end, ou até mesmo
chegando coisas, fazendo o caminho reverso e o back-end me respondendo com notificações ou coisa parecida, como é que eu apresento aquilo para o usuário, e que horas, que momento, então toda essa lógica que é bem extensa, inclusive nos sistemas atuais, que a gente trata de lógica de apresentação, tá certo? Então, basicamente, isso aqui é o que a gente chama de front-end aqui para o nosso caso, tá certo? E além do front-end, a gente está falando aqui de front-end, então, de algo funcionando no navegador, né? No navegador da sua máquina, mas eu poderia ter, por exemplo, algo funcionando no celular, tá certo? O mobile, né? Que é as famosas apps que rodam nos smartphones, né? Nos celulares. Eles são uma espécie de front-end, tá certo? Isso é meio polêmico, né? O programador front-end ele nem sempre se identifica, desculpa, o programador mobile nem sempre se identifica como um programador front-end. Realmente são aspectos bem diferentes de programação, mas o que você está vendo ali na app, ele não deixa de ser, sim, um front-end, só que com algumas camadas a mais, tá certo? Hoje em dia, os sistemas operacionais principais para smartphones são o iOS da Apple e o Android da Google, sendo que o Android roda em vários outras marcas de aparelho e o iOS só roda em aparelhos da própria Apple, certo? Nos iPhones, iPads, e é isso. Eu poderia ter um app que roda somente no próprio aparelho. Na verdade, eu poderia ter isso até com front-end, mas no front-end é muito menos comum que isso aconteça. No mobile, por exemplo, você poderia ter um jogo ou qualquer outra coisa que trabalha completamente offline, que não sincroniza com nada e ele é totalmente autossuficiente. Isso quer dizer que você começa a ver que você pode sim ter um pouco mais de lógica de negócio no mobile, não só lógica de apresentação. De novo, lógica de apresentação como eu vou exibir as coisas na tela, como eu vou validar os elementos de tela e tudo mais, e os dados, e lógica de negócio. Lógica de negócio tem a ver com o negócio em si, com o comportamento em si da sua aplicação, frente a questões do que ela realmente faz, tá certo? E geralmente a gente tenta separar essas duas coisas e não misturá-las, tá? Beleza. Mas, apesar de que eu posso ter uma aplicação mobile que é totalmente autossuficiente, eu posso também acessar o servidor. É muito comum, inclusive, né, que a gente tenha aplicações, é o mais comum, que a gente tenha aplicações mobile que acessem um servidor, acessem um back-end. E você tem, hoje em dia, duas formas de programar para tipos de tecnologia, digamos assim, para mobile. Nós temos as nativas, por exemplo, iOS nativo, Android nativo. No iOS você vai programar ou em Objective-C ou mais recentemente em Swift, que agora virou o padrão. No Android você vai programar em Java, num caso mais clássico, mais antigo, e mais recentemente em Kotlin. E recentemente também o Kotlin está virando multiplataforma, ou seja, você pode programar em Kotlin e rodar em iOS e Android, certo? Mas de qualquer forma, o iOS com o Swift e o Android com o Kotlin é o que nós chamamos de tecnologias nativas daquele sistema operacional, certo? Mas você pode ter tecnologias híbridas, ou seja, tecnologias que rodam nos dois sistemas operacionais, tanto o iOS quanto o Android, tá? E o mais interessante é que você tem algumas tecnologias de front-end que são justamente híbridas, assim como você tem também algumas tecnologias que originalmente vieram do back-end, né, que tentam também ser híbridos. Tem algumas iniciativas aí de mercado, como é o caso do Kotlin KMM, que é o Kotlin multiplataforma, e como é o caso do Xamarin no .NET,
na plataforma .NET, e que também tem evoluído agora para o futuro MAUI também, que é uma tecnologia híbrida para mobile, tá certo? É, a lógica de negócio, no caso do mobile, é o mais correto, né? Que você centralize a lógica do negócio em algum lugar. Então, é interessante que ela seja sincronizada ou importada e não repetida, né? Ou seja, eu vou ter lógica de programação repetida no, no mobile e no back-end. Isso não é legal. Então, se eu tenho lá algo que calcula a nota, uma fórmula um pouco mais complexa, digamos, que calcula a nota de um de um aluno, é interessante que de alguma forma, quando aquela nota mudar, eu não tenha que mudar nos dois lugares, no mobile e no back-end, e no servidor. Era para eu fazer alguma técnica de arquitetura que reduza esse tipo de duplicidade, certo? E também existe um conceito no mobile que a gente chama de offline first, né? Para que o seu aplicativo ele consiga trabalhar, ele consiga funcionar mesmo quando eu estou sem internet. Então estou lá com o celular na mão, estou lá usando um aplicativo e de repente faltou a internet, então é interessante que o aplicativo continue funcionando em bom grau e com boa usabilidade, e em algum momento, quando a internet voltar, ele sincroniza os dados que eu já tinha colocado nele. Beleza? E nós temos também aqui o back-end, né? Então, o que é o back-end aqui para nós? O back-end é justamente quem é a aplicação que a gente costuma chamar de servidora. Esse conceito de cliente-servidor ele está um pouquinho defasado, digamos assim, né? Mas sim, é a aplicação que seria a nossa aplicação servidora. Costuma receber as requisições, tanto do front quanto do mobile, e muito interessante que ele pode receber requisições de outro back-end, ou seja, um back-end pode conversar com o outro, né? Nesse back-end também é onde geralmente eu tenho a minha conexão com um banco de dados. É lógico que o front-end em menor grau pode ter algum tipo de storage ali, de guardar algumas coisas, faz sentido e realmente isso acontece. O mobile um pouco mais, geralmente faz sentido que no mobile eu guarde mais informações, eu chego ao ponto até de ter bancos de dados mobile, ou seja, no próprio celular eu estou ali rodando um banco de dados, mas também tem restrições arquiteturais, tem que ter muito cuidado com esse tipo de decisão. Mas no back-end é onde geralmente eu tenho a conexão mais forte com o banco de dados, mesmo eles sendo dos dois tipos que nós temos, que nós vamos falar mais em vídeos futuros, mas os tipos de arquitetura de banco de dados, as mais comuns, geralmente elas são mais ligadas ao back-end, certo? E o back-end geralmente tem o que nós chamamos de API, né, de API, que é de Application Programming Interface, que é justamente a interface, aquilo com que eu me ligo com o banco de dados, é aquilo conforme eu me comunico com esse back-end, né, é a forma como eu me comunico com esse back-end. E aí eu sigo um determinado protocolo, né? O que é o protocolo? O protocolo para nós aqui é uma regra de comunicação. Como é que eu me comunico com o back-end, isso está estabelecido e é assim que eu vou fazer. E aí eu vou ter parâmetros de entrada para colocar nessa interface e eu vou ter a saída como se fosse uma resposta, certo? E eu posso ter tanto as entradas como a saída apenas parametrizados em algum ponto dessa comunicação, como eu posso pegar uma espécie de arquivo num formato específico que o back-end conhece, está esperando e especificou, eu jogo para ele e depois ele me retorna. O mais comum é, por exemplo, que a gente use arquivos XML ou JSON, que vocês podem até dar uma pesquisadazinha depois aí, mas eu também pretendo fazer vídeos no canal sobre esses formatos, e eu vou concentrar no back-end lógica de negócio, nada de lógica de apresentação, diferente do mobile, que eu posso ter lógica de apresentação e um pouco de lógica de negócio, até certo ponto no mobile. No back-end o ideal é que eu só tenha lógica de negócio, e eu simplesmente não conheço nenhum detalhe
de nada onde que está usando esse back-end, ou seja, ele não, o back-end ele deveria ser completamente agnóstico a quem está utilizando ele, certo? Ele não deveria conhecer nenhum detalhe, nem do front-end, nem do mobile, nem de outro back-end que esteja se comunicando com ele, tá certo? Bem, então eu tenho aqui 3 aspectos do meu desenvolvimento, digamos assim. A pessoa pode virar um programador mobile e começar a fazer apps, pode ser um programador front-end, ou pode ser um programador back-end. E também existe a, a entidade cósmica, quase, do programador full stack, certo? E o que é o programador full stack? O programador full stack é aquele que ele pode desempenhar, por exemplo, um papel de mobile e de back-end, ele pode, ou então de front-end, back-end, certo? Ele joga em várias posições aí, o cara meio líbero, né? E para mim tem 2 tipos desse cara, eu vou colocar até aqui 2 tipos que eu considero que existem desse cara de back-end. Eu acho que tem um cara que ele desculpa, que ele é de full stack. Eu acho que tem um cara que é full stack por conta da tecnologia que ele trabalha. Então ele trabalha com a tecnologia que a tecnologia em si, ela é híbrida, ela permite que você rode tanto no front-end quanto no back-end. E aí ele conhece essa tecnologia e ele aprende um pouquinho mais ali da infraestrutura ao redor dessa tecnologia. E aí ele ganha ele ganha de brinde, digamos assim. Ele programa em JavaScript, ele já conhece bem JavaScript, mas tem o Node, que é um framework, ou seja, uma infraestrutura ali, uma plataforma para rodar o JavaScript no back-end. Então ele meio que ganha se ele aprender sobre Node, ele meio que ganha de brinde essa habilidade de programar para back-end, porque ele conhece JavaScript, tá? Não é tão direto assim, tá certo? Mas já é um bom caminho se ele conhecer a linguagem para que ele possa trabalhar tanto em back-end quanto em front-end, certo? E, de novo, aqui, a minha opinião, que também existe o full stack, que eu brinco dizendo que é o full stack real, mas isso é muito polêmico, que é o full stack por senioridade, que é uma pessoa que já avançou na carreira, pode até ter trabalhado como front-end, trabalhado com back-end em tecnologias diferentes, e ele conhece razoavelmente tanto tecnologias de front-end quanto de back-end que sejam independentes, tá certo? Então ele conhece JavaScript para trabalhar com front, conhece Java para trabalhar com back-end. São tecnologias que são muito diferentes entre si, apesar dessa similaridade do nome, mas são coisas completamente diferentes, e ele consegue exercer esse papel de full stack. Ele consegue fazer tanto a parte de back quanto a front, tanto a parte de mobile, tanto a parte de front-end quanto back-end, tanto a parte de mobile como de back-end, tá certo? Então é basicamente isso, né? E aí algumas perguntas que são muito comuns nas mentorias, né? O que dá mais dinheiro? Bem, não existe uma regra aqui de qual desses caras é mais valorizado. A gente podia até dizer que o full stack ele é um cara um pouco mais valorizado, mas isso varia muito. Eu acho que depende muito mais do grau de senioridade que essa pessoa tem, do grau de experiência que ele tem em alguma dessas áreas para definir valores. Eu acho que é muito difícil dizer que uma dessas vertentes vai ganhar melhor ou não. Eu não acredito que seja assim. Qual tem mais vagas também não tem uma regra a respeito disso, tá certo? Você não vai. Às vezes tem demandas, né? Tem ondas, às vezes chega uma época que tem mais demanda por front, mais demanda por mobile ou back, mas como todas as tecnologias andam juntos quando os sistemas avançam, o mais comum é que essas demandas também elas avancem, ou seja, quando tem muitas vagas para desenvolvedor, elas estão meio que distribuídas entre essas carreiras, tá certo? E então é melhor ser full stack para ter mais chances. Bem, uma coisa que acontece no desenvolvimento é que
meio que programador é como o piloto de avião, sabe? O piloto de avião ele não escolhe em qual avião ele vai voar, se ele vai voar em Boeing ou Airbus sabe? Ele não é isso que acontece. Ele vai aprender a pilotar avião, aí ele vai para uma autoescola de avião. E chega lá, assim como na autoescola, você não escolhe em qual carro você vai aprender a dirigir. Você vai aprender no que tiver disponível lá na autoescola. O, o piloto do mesmo jeito, ele vai chegar lá na escola de aviação e vai ter aviões disponíveis e vai ter um disponível para ele aprender. Quando ele sair da escola de aviação e começar num primeiro emprego, nesse primeiro emprego já vai ter os aviões comprados lá e ele vai simplesmente se especializar em um deles e assim por diante, entendeu? Ele não vai escolher. Então, o desenvolvedor, de certa forma, é interessante que ele pense desse jeito. Não é tão radical como um piloto de avião, mas é interessante que ele pense que ele tem que aprender programação mais do que qualquer outra coisa. E aí talvez ele não escolha, pelo menos no começo de carreira, com qual linguagem de programação ele vai trabalhar. E é muito bom que ele tenha a mente aberta, não só no começo, mas mesmo depois, quando ele tiver experiência suficiente e know-how suficiente até para escolher o emprego e dizer assim, eu vou para essa vaga e não vou para essa outra, porque essa tem essa tecnologia que eu gosto mais. Mesmo assim, é interessante que ele tenha a mente aberta o suficiente para ele não se tornar um cara radical de tecnologia, sabe? Um cara xiita que faz da tecnologia ou da linguagem de programação uma certa religião, onde ele está completamente amarrado a ela, tá certo? Então as minhas sugestões são justamente não se preocupe com isso agora, tá? Se concentra mais em estudar conceitos básicos, lógica de programação, né? Saber programar bem, conhecer boas práticas, fazer um código minimamente limpo, legível, que faz o que ele deveria fazer, com alto nível de testabilidade, com baixas chances de bug. Então, isso deveria ser a prática diária. Estudar a estrutura de dados, estudar algoritmos, vários tipos de algoritmos, complexidade de algoritmos. É isso que faz sentido para quem está começando. E pôr em prática. Assim que você tiver conhecimento de um conceito que você está vendo, você, o mais rápido possível, tenta pôr em prática e tenta ir praticando aquele conceito para que ele seja mais consolidado na sua cabeça, tá certo? De toda forma, é interessante que você conheça essas vertentes. Eu vou trazer outras vertentes da área de desenvolvimento de software para você conhecer. E eu sei que é muita coisa de uma vez, esse vídeo inclusive ficou gigante, mas a ideia é que a gente consiga explorar, às vezes, de uma forma mais abrangente esses conceitos para quem está começando, tá certo? E mesmo que você tenha achado que é muita coisa aqui e que no final das contas a gente não conseguiu entrar profundamente em nada, ou seja, ainda ficou superficial, se você teve esse sentimento, se você teve um pouco esse sentimento, não se preocupe, porque calma que eu tenho um plano.